Depois de ver os meus colegas bípedes tropeçarem nessa rocha giratória por tantos anos, eu diria que o impulso humano mais profundo, o nosso maior desejo e necessidade é a comunicação. E agora, neste momento, a comunicação está mudando. Antigamente, o jeito como a nossa cultura falava sobre si, todas as coisas que líamos, assistíamos e ouvíamos, eram controladas pelos figurões que dirigiam os jornais e as redes de TV, os chefões dos estúdios e os monstros da música. E essa gente decidia não só quais informações você receberia, mas quando e como as conseguiria e o quanto pagaria por elas também. Eu sou o John Heilemann e estou aqui para contar a você sobre um levante na comunicação que vem acontecendo ao nosso redor. Uma revolta incendiária dos mais fracos que fez tremer os gigantes da mídia em seus ternos de alfaiataria. Uma revolta alimentada pelo que mais? Pela internet. Não é a mídia antiga contra a mídia nova, mas o novo contra o novo. Dois inovadores puro sangue da Web 2.0 lutando pela supremacia. Uma batalha na qual os bens criativos mais importantes somos todos nós, os amadores. Qual lado vai vencer? Talvez os dois, ou talvez nenhum. Com a ascensão da Web 2.0, tudo é possível. Há dinheiro circulando, negócios estão sendo fechados, milionários estão sendo criados da noite para o dia. Mas o que acontece hoje também destaca a verdadeira importância da rede que emergiu nos dias do Napster. A maneira como ele deposita um poder fantástico nas mãos de indivíduos. Embora esse poder possa ser transformado em lucro, existem aqueles cujas aspirações são mais profundas. À medida que a mídia tradicional tem observado a emergência da rede de duas vias, os seus habitantes começaram a imaginar e até temer pelo futuro de suas indústrias e até deles próprios. E entre os mais temerosos estão os meus amigos que trabalham em lugares como este, no do jornalismo profissional, pois nada resume mais as tendências democratizantes da Web 2.0 do que aquela nova forma de expressão que conhecemos como blog. No mundo todo, pessoas comuns estão postando os seus pensamentos, a sua retórica, os seus conhecimentos e às vezes até os seus noticiários na rede. Todos têm alguma coisa a dizer e de repente qualquer um pode ser um cidadão jornalista. Mas os meus amigos repórteres não são os únicos sacudidos por essa ascensão da rede de duas vias. Os chefes deles estão ficando histéricos também. Agora, antigamente, e até bem recentemente, os editores de jornais podiam relaxar em seus escritórios, tranquilos na sabedoria de que não importava se a economia estava em alta ou em baixa. Eles sempre tinham uma fonte de renda confiável. Estamos numa era em que as pessoas estão começando a perceber que comunidades que supervisionam a si mesmas, podem produzir trabalhos de altíssima qualidade, quer seja um software de fonte aberta ou algo como a Wikipedia, a abertura, a transparência. Contanto que você tenha normas sociais estabelecidas que incentivem um bom trabalho e desencorajem as coisas ruins, o produto resultante disso é muito bom. Na verdade, a qualidade da informação na Wikipedia não é uma maravilha. Devido à sua natureza aberta e ao fato de que oferece anonimato a qualquer um que queira adicionar, subtrair ou editar as informações em suas entradas, a Wikipedia é vulnerável ao abuso. Pró-democráticos inseriram as palavras idiota e racista, a biografia de Rush Limbaugh. E pró-republicanos mudaram a entrada da guerra do Iraque e a chamaram de liberação em vez de ocupação. Então talvez a melhor maneira de pensar na Wikipedia é que ela contém 100 vezes mais informação do que uma enciclopédia à moda antiga, mas tem apenas cerca de 90% de precisão. No geral, não é uma troca muito ruim. Então, contanto que você reconheça que, embora a Wikipedia possa ser um recurso inestimável, ela não deve ser considerada definitiva, nem considerada infalível. O que significa? Ter o nosso mundo conectado digitalmente foi bom ou ruim? Se a internet se instalar na África como em todos os outros lugares, então este será o próximo continente a ser remodelado pela revolução digital. Mas como a internet nos afetou nos 20 anos desde que foi criada? E o que ela significa para o povo daqui e da maioria do planeta que ainda não estão conectados? A internet é uma revolução tecnológica definitiva em nossas vidas. Quase 2 bilhões de pessoas estão conectadas agora. E nos 10 anos em que venho estudando a internet e escrevendo sobre ela como jornalista, eu vi que ela tomou conta do nosso mundo e o transformou. A internet criou uma prosperidade inimaginável. Mas ela desafiou a autoridade, mas ela foi acusada de criar uma geração de novos campos de conhecimento. Nesta série eu me encontrarei com todos os pioneiros e figuras. Foi acusada de criar uma geração de viciados em internet e abriu novos campos de conhecimento. Nesta série eu me encontrarei com todos os pioneiros e figuras-chave. Todo mundo, do Google ao Facebook, do Twitter à Amazon.
As pessoas que ajudaram a criar esta niveladora inexorável de poder, cultura e valores que está impactando tanto o nosso dia a dia. A internet. Revolução virtual, versão brasileira Alcateia e gramofone. O grande nivelamento? Mais de 2 séculos se passaram desde que testemunhamos algo da mesma escala e velocidade como a evolução trazida pela internet. A Revolução Industrial foi movida por o que, naquela época, era uma nova tecnologia radical, o vapor. E agora a internet vem como a próxima grande revolução. Por quê? Porque ela faz para a informação mesmo que o vapor fez pela força física. Ela maximiza. A internet permite que qualquer um publique e distribua palavras, imagens, vídeos e softwares instantânea e virtualmente de graça. 1/4 do planeta usa a internet agora. A internet é uma revolução. Ela foi aclamada como a grande niveladora da humanidade. Uma nova fronteira que nos dá acesso igual, voz igual e potencial igual. As pessoas que criaram a internet pensam... 1/4 do planeta usa a internet agora. A internet é uma revolução. Ela foi aclamada como a grande niveladora da humanidade. Uma nova fronteira que nos dá acesso igual, voz igual e potencial igual. As pessoas que criaram a internet pensaram nela como a ferramenta definitiva de poder. Então ela já chegou com uma atitude. Uma ideologia online que queria dar poder para o povo. Neste programa, eu vou mostrar como o sonho do nivelamento é reproduzido através da internet. Como ela está modificando noções há muito utilizadas de propriedade, valor e opinião. Como ela está desafiando modelos de negócios e como a igualdade prometida pela rede entra em conflito com a natureza humana, nosso desejo inato de lucrar e controlar. Vamos falar sobre o sentido desse conflito e sobre como ele ajudou a criar a internet. Esse fenômeno confuso, sedutor e imenso que conhecemos hoje. O grande apelo da internet como instrumento de poder é que ela escancara o acesso ao conhecimento. Para descobrir como, visitei um dos novos pilares do sistema educacional americano. Não é uma universidade elitista como Harvard ou Princeton, mas a cidade de Dixon, no Novo México, onde estão comemorando o Dia do Trabalho. Hoje ele está tocando bateria com sua banda. Mas em sua casa, ele é um revolucionário silencioso. Einar participa de uma campanha admirável que usa a internet para ajudar pessoas comuns a criar algo extraordinário. Ele é um lendário e profuso colaborador da Wikipédia, a enciclopédia online que está se tornando a fonte de informação mais importante no mundo. Desafio encontrar uma fonte melhor e mais rápida de conhecimento aceitável para quase todos os propósitos que você possa precisar como um cidadão normal. A Wikipédia é um exemplo perfeito de como a internet pode dar poder a cada um de nós. Ela oferece algo de graça. Ela mina a autoridade e permite que pessoas comuns possam formar conhecimento juntas. Em outras palavras, ela realiza os sonhos de nivelamento dos fundadores da internet. Mas, por desafiar séculos de conhecimento, essa nova forma de poder do povo iniciou uma grande discussão. Desafio qualquer um a encontrar uma fonte melhor e mais rápida de conhecimento aceitável para quase todos os propósitos que você possa precisar como um cidadão normal. Conteúdo não pode ser monopólio de ninguém. Então, o que é a exclusão no mundo? Sempre foi a exclusão do saber. No Egito, quem tinha esse poder e condensava era o rei, que era o faraó, e depois isso passa na Idade Média para a Igreja Católica, para os conventos, dos conventos vão para a universidade, que são sempre
centros que eram e ainda são, em alguns casos, centro de poder e não de saber. Então, o que a internet está fazendo? A internet está democratizando o poder, porque está democratizando o saber. E isso causa pavor em quem hoje domina o poder. Os problemas, o mecanismo que eles utilizam para dominar os fiéis quase sempre é a ignorância. A ignorância tira o poder. O saber dá poder. Olá! Mais de 500 anos após a revolução promovida por Gutenberg, o homem presencia outra grande mudança na transmissão do conhecimento. Se o alemão Johannes Gutenberg deu início à passagem da escrita manual para a impressa, hoje acompanhamos a entrada no mundo digital. As transformações que já estão ocorrendo e vão acontecer são gigantescas. Livros, jornais, bibliotecas, a sala de aula, museus e muito mais. Todos os meios de se transmitir informação e cultura estão se adaptando. Esta edição do Matéria de Capa trata desse novo mundo, onde o conhecimento pode estar ao alcance de um clique. Fique. Informação e conhecimento sempre foram tidos como fontes de poder. E é claro que isso aconteceu logo que os primeiros livros passaram de manuscritos para o impresso, graças à invenção de Gutenberg. Naquela época já se falava em censura ou supervisão. As primeiras Bíblias de Gutenberg foram impressas por volta de 1450. Foram precisos 3 anos para imprimir 180 exemplares. Não demorou para que outros livros ganhassem a forma impressa. A difusão ampla do conhecimento assustou os setores da igreja, que logo tentaram impor a censura ou uma supervisão sobre todo o material a ser submetido à impressão. Mas a ideia não vingou, até porque as gráficas se espalharam rapidamente por toda a Europa. Ainda assim, havia o temor de que o acesso ao conhecimento reduzisse o poder e a influência da igreja. No testemunho da verdade, a serpente é a heroína, porque garantiu a sabedoria à humanidade, em vez de escondê-la ou impor restrições. Testemunho da verdade. Uma coisa que a serpente questiona e nos pergunta é: por que Deus não quer que você tenha sabedoria? Por que não quer que você tenha sabedoria se o ama tanto? Por que a sabedoria é proibida? Então, essa ideia do testemunho da verdade era realmente questionar o que a igreja fazia e por que a igreja escondia a real sabedoria.